A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Correio da Serra, do nosso programa Seara Espírita. Mais um sábado juntos com o nosso programa e hoje com a presença muito especial lá de Seropédica, Rio de Janeiro, Maurício Mancini, que está fazendo um ciclo de palestras aqui em Barbacena e região, e está com a gente hoje na rádio para falar sobre o tema conforto nas dores da alma. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje, Maurício Mancini. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, espíritos protetores, benfeitores do nosso querido Brasil. Pai amado, agradecemos o dom da vida, agradecemos a oportunidade reencarnatória, agradecemos, Senhor, por nossa família, por nossos amigos, pelo nosso trabalho, por todas as bênçãos, Senhor, que diariamente recebemos. E nesse dia de hoje, nos nossos pedidos, Senhor, rogamos por nossos irmãos em Brumadinho, que passaram e estão passando por essa dolorosa experiência do rompimento de uma barragem, que está trazendo a morte, a dor, o sofrimento, tantas percas, Senhor, mas que nós também sabemos que tudo é direcionado de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento, mas ainda assim rogamos a Tua misericórdia, para que estes irmãos possam ser amparados, para que aqueles irmãos que foram desencarnados, que desencarnaram, recebam o auxílio da espiritualidade amiga, que os familiares e toda a cidade possa ser acolhida no nosso abraço carinhoso, desejando dias melhores e que este momento de tristeza possa ficar como aprendizado. Rogamos ainda, Pai, por todos aqueles que sofrem, para que Teu amor, para que a Tua paz alcance esses corações. Seja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, hoje a gente vai falar, Maurício, sobre o conforto nas dores da alma. E não são poucas essas dores, né? Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho quais são essas dores da alma que a gente pode considerar da atualidade, desse momento que nós estamos vivendo em nossas vidas. Um bom dia para você. Bom dia, Melissa, bom dia, ouvintes. É um prazer enorme nós estarmos de volta aqui na região. Já tem 3 anos e meio, praticamente, que a gente não vem a Barbacena, e ter a oportunidade de realizar essas tarefas. Na verdade, Conforto nas Dores da Alma é até o título de um dos meus livros, e a gente vem trabalhando esse assunto já há algum tempo, a pedido até de outros companheiros do movimento espírita, porque a gente percebe uma sociedade muito aflita em muitos aspectos. E nem percebe o quanto que, pelo volume das dificuldades materiais, nós temos criaturas que estão maceradas do ponto de vista da alma. Estão guardando para si, estão amarguradas, e elas mostram às vezes um sorriso no rosto no momento da convivência social, mas nos seus momentos, né, de reservados, individualidade, elas estão sofridas, algumas delas até pensando em deixar a existência por não ver na existência nenhuma esperança de melhora. Então a gente tem, baseado até na própria observação de Allan Kardec, na 4ª parte do Livro dos Espíritos, uma lista enorme de aflições, de situações dolorosas que, mesmo que às vezes atinjam o corpo físico primeiro, atinjam a nossa realidade material em primeiro momento, lá no fundo elas ferem a alma. E aí causam esses transtornos que as pessoas estão tendo dificuldades de lidar. Porque a gente acha muito simples, quando está com uma dor no corpo físico, tomar um analgésico para a dor diminuir e esconder a causa dela. E do ponto de vista da alma, a gente costuma estar só tomando analgésico e esquecendo de fazer a terapia verdadeira. E a proposta da doutrina espírita pode acrescentar muito nesse momento. A ideia do consolador prometido, as várias formas de nós olharmos a realidade, só isso já seria suficiente para trazer um alento, para resgatar a esperança.
Um companheiro nosso que já esteve aqui, inclusive, Santana, ele costuma dizer que nas pesquisas com as pessoas que tentam suicídio, na maioria das vezes elas não cansaram da vida, elas perderam a esperança. Se a doutrina espírita, se a nossa tarefa, junto com as pessoas, seja no movimento espírita, seja na vida em sociedade, puder contribuir um pouquinho para resgatar a esperança dessas pessoas, a gente já vai estar aliviando as dores da alma de muita gente. É verdade, com certeza. E a gente vê várias pessoas falando, em diversas obras falando, como a depressão como o mal do século, né? E talvez do milênio, né? Porque a gente vê um grande número de pessoas passando por processos depressivos, às vezes mais graves, às vezes menos graves, né? Como você disse, às vezes até numa situação que pode até levar a um suicídio, que seria um ato extremo, né? Na questão do processo depressivo. Como que a pessoa, Maurício, pode lidar com a depressão? No sentido assim, de como vencer essas frustrações do dia a dia, esse desânimo que às vezes bate à nossa porta, para que não deixe isso chegar efetivamente numa depressão, num estágio mais complexo, que seja mais difícil de reverter. E é interessante você ter trazido o tema depressão para a nossa conversa, porque assim, às vezes as pessoas banalizam demais. É frescura, né? Tá fazendo corpo mole, e é uma doença gravíssima. Tá? No nosso meio espírita, eu acho que o livro que a gente podia ter como referência até para trabalhar esse assunto é do Isaías Claro, lá de São Paulo. Depressão, causas, consequências e tratamento. Então ele faz assim, uma viagem magnífica. E divulgar essa obra é mitigar muito do sofrimento das pessoas que às vezes não se reconhecem com depressão. A gente tem um caso, aliás, de vários casos característicos, mas que marca muito porque, né, diz respeito à grande mídia, o caso do ator Robin Williams. Um humorista que foge da vida pelo suicídio porque estava afundado em depressão e ninguém percebia. Né? Quando as pessoas começam a anunciar muito, eu estou deprê, eu estou deprimido, isso já começa a suspeitar de que não é depressão, é outra coisa. Mas o deprimido mesmo, ele às vezes nem se percebe deprimido. Ele nem se percebe nesse redemoinho de coisas que vão minando a resistência, que vão minando a sua paz. E aí o combate às causas é sempre a melhor das estratégias de ação. Por isso, nessa obra do Isaías Claro, a gente consegue ter, porque ele vai pontuando as causas. Para nós espíritas é muito bom, porque quebra um pouco aquele tabu criado que depressão é sempre obsessão, e não é. Depressão pode ter causas orgânicas muito sérias, e elas têm que ser tratadas organicamente, elas têm que ser tratadas com a psicoterapia, quando elas têm esse fundo do trauma, das marcas psicológicas muito graves. E no tratamento espírita nós vamos dar o suporte, nós vamos dar o respaldo, nós vamos inclusive fazer com que essa pessoa comece a refletir um pouquinho mais a respeito da amplitude da vida. Né? É tão lindo o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, que fala do ponto de vista, porque ali é o ponto de partida para você tratar as dores da alma. Olhar aquele texto, perceber essa realidade da nossa vida como muito maior do que essa, né? E não com aquela ideia de que a gente de vez em quando vê também se desenvolver em algumas companheiros do movimento espírita, de que a gente está aqui carregando um fardo das encarnações anteriores. A proposta da doutrina espírita não é carregar fardo, gente. Nenhum de nós reencarnou aqui para ficar só pensando nas dívidas do passado, mas exatamente em pensar em o que eu vou fazer para que o futuro seja mais leve, né? Em como que eu vou me posicionar, que tipo de observações, ou então até na observação de que quais desejos realmente são do meu interesse espiritual. Porque nós vemos as pessoas sofrendo tanto, se frustrando tanto, quando elas não alcançam a posição de destaque na sociedade que elas queriam. Quando elas não alcançam, né, a remuneração que elas gostariam no trabalho que elas realizam. Mas aí a gente já parou em pensar que trabalho não necessariamente é só para sobrevivência. Precisa ser alguma coisa prazerosa. Né? Aproveitando até o áudio do Divaldo, você já imaginou passar 45 anos fazendo uma coisa que você odeia só porque dá muito dinheiro? Aí a gente começa a ter um monte de abastados, infelizes, deprimidos que vão chorar em Paris. É verdade. Mas, né, o trabalho devia ser a nossa fonte de prazer também. Como a gente lida com jovem há muitos anos e no trabalho na universidade com os meus alunos, a primeira coisa que eu pergunto para eles é assim, vocês querem mesmo essa carreira? Porque pensa bem, são 5 anos de graduação, mas supondo que nada mude nos próximos meses ou nos próximos anos, 40 anos de trabalho. Fazer 45 anos a mesma coisa, vocês estão dispostos?
Porque às vezes as pessoas olham para uma carreira porque ela dá status, olham para um objetivo porque aquilo vai exteriormente satisfazer, e internamente elas não estão satisfeitas. Então é melhor que a gente faça o que dá prazer, ser um pouco hedonista da alma, vamos usar essa terminologia, porque é isso que nós somos. Tudo mais é transitório. Então, se você focar em satisfazer o agora, daqui a pouco já não está satisfeito mais. A gente vê muito isso, principalmente na mentalidade mais jovem. Ai, como eu gostaria de ter o smartphone mais novo, o último modelo que saiu. Aí depois passa 6 meses, aquilo está ultrapassado, a criatura fica deprimida de novo. E ainda está pagando as prestações. É verdade. E isso a gente vê que realmente é uma situação que a gente vive, está inserido hoje socialmente falando, talvez até pelas exposições que nós temos muita facilidade hoje, essas exposições da mídia, das redes sociais, em que ali na rede social a gente vive um mundo fantasia, né? Tudo é perfeito, a vida de todo mundo é linda, as melhores viagens, as melhores companhias, e a gente sabe que no fundo não é bem isso, né? A pessoa expõe aquilo que ela quer expor, né? Dá uma enfeitada, põe um monte de filtro na foto, como se diz, né? Dá uma Photoshop. Dá uma enfeitada na situação e às vezes expõe uma alegria que não é verdadeira. E aí o outro que está vendo aquela situação toda fala, nossa, mas minha vida não é assim, minha vida não é desse outro jeito, minha vida não é igual do fulano, nem igual do Beltrano, e aí inicia um processo depressivo por esse excesso de exposição social desnecessário muitas vezes, principalmente para os jovens. Isso é prejudicial, não é, Maurício? Totalmente. Eu tive a oportunidade até de falar isso numa das palestras, que assim, as redes sociais estão agravando os quadros de depressão. Porque as pessoas mostram ali uma vida perfeita, uma vida glamourizada. E a maioria de nós acorda de manhã descabelado, né? Não vai acordar bonitinho, príncipe e princesa, para sair se mostrando no Facebook e tudo mais. Então é muito grave, porque... e essas pessoas que se expõem dessa forma, frequentemente também estão escondendo as suas próprias dores, as suas próprias mazelas. Podem estar atravessando momentos extremamente difíceis. Você imagina, por exemplo, já tratando da questão das dores da alma, que Kardec coloca para nós lá no Livro dos Espíritos, que são os relacionamentos fracassados. Né? Seja das amizades que são traidoras, que são ingratas, seja dos relacionamentos passionais que também fracassam com frequência, porque hoje nós estamos usando critérios de escolha que não são aqueles que vão garantir um relacionamento duradouro. As pessoas estão observando a exterioridade, né? É verdade. E aí as coisas não ficam das mais... permanentes, são transitórias de novo. O tempo passa, né? Depois, é lógico, você imagina. Né? Você vai lá, o jovenzinho escolhe a namorada na academia, aquela princesa malhando lá no espinho. Daqui a uns 10 anos de casamento, ela sai para passear de vassoura. Pois é normal. É o natural que acontece, a mesma coisa ele também, levanta aqueles ferros tudo, bíceps, tríceps bem delineados. 10 anos é tudo pânceps, gente, passa, o corpo passa. E as pessoas estão escolhendo afetos pela aparência, né, pela química que eles falam. Puxa vida, eu sou engenheiro químico, né? Falar que está escolhendo gente pela química é uma aberração. Não sabe o que está dizendo, né? As pessoas precisam ter o amor como uma fonte de alegria para tudo, tá? E as pessoas estão mercantilizando o afeto. A gente tem utilitarismo nos relacionamentos humanos hoje, né? Fulano, eu vou ser amigo do fulano porque o pai dele tem casa com piscina. Eu vou namorar a Beltrana porque ela foi a Miss da cidade e vai me colocar numa posição de destaque. Ou porque ela é filha de alguém rico e assim por diante. Personagens de humor já usavam isso há muito tempo. Só que no final das contas, quando fecham-se as portas, quando não tem mais câmera para filmar ninguém, quando não vai botar uma postagem numa rede social, a máscara cai. E aí a gente olha o lado feio da vida, o lado frustrado, o lado que não satisfaz, a pessoa que não compartilha conosco mais nenhum ideal, e aí os relacionamentos se frustram. Kardec aprende com os benfeitores espirituais lá nessa 4ª parte das penas e gozos, né, terrenos, que a gente escolhe mal, e aí por isso mesmo tem que sofrer as consequências disso. Tem uma ouvinte aqui que mandou uma mensagem para nós, Maurício, e ela pergunta o seguinte, ela fala da seguinte forma: a minha vida inteira eu sempre me vi uma pessoa triste e não encontro satisfação em fazer nada. Quando você fala a questão do trabalho, né, de fazer algo que você goste, não encontro satisfação em fazer nada, e isso me deixa mais deprimida ainda.
como dar um pontapé inicial para resolver essa questão, né? Para eu conseguir encontrar algo que me dê prazer na vida. Essa é uma questão difícil. E você imagina, de novo, voltando, remetendo ao ambiente da universidade, né, que por ser numa região afastada dos grandes centros, os meninos se deslocam para lá, muitos passam por essa situação. Ficam longe da família, e a primeira pergunta que eu faria assim, existe alguma coisa antes desse quadro que te dava muito prazer de fazer? Porque a gente de vez em quando precisa resgatar a criança que existiu na gente. Simplesmente olhar um pôr do sol já muda o nosso psiquismo, já mexe, agora mexe com a bioquímica do nosso cérebro, né? E isso vai ajudar a mitigar. Agora, tem que procurar ajuda. Se alguém se reconhece nesse estado em que ela está, procura terapia, procura um psicoterapeuta sério, vá consultar um médico para ver se não é algum desequilíbrio bioquímico. É o ponto de partida, procurar a causa. Quando a gente pensa em tratar uma doença, tratar alguma situação grave, que às vezes não vamos chamar de doença, vamos tratar um quadro de tristeza, de melancolia, né? Ele tem uma causa. Se eu não identifico a causa, como é que eu vou dar combate a ele? A primeira coisa a fazer é se perguntar, qual é a causa disso? Onde é que de repente alguém que era alegre, que se divertia de ver um balão subir, ficou uma pessoa triste, ficou uma pessoa que não consegue ver prazer? A nossa viagem durou mais ou menos umas 4 horas, 5 horas. Quantas mudanças de paisagem? Isso tudo é motivo de alegria. Até a chuvinha de ontem foi um motivo de alegria. Olha que eu vim de um lugar quente pra caramba, mas o pessoal lá de vez em quando tá para casar tem que decidir se compra a geladeira ou compra o ar-condicionado. Nossa, é verdade. Então se pergunte, amiga, o que é que você gosta muito de fazer? Pode ser uma coisa muito simples. Tem gente que consegue lutar com a depressão aprendendo a cozinhar. Bacana. Fazendo coisas para pessoas que ela ama, para ter aquele olhinho brilhando assim, que gostoso, pronto. Aquilo já gera na gente uma resposta mais feliz, e daí vem o estímulo para fazer alguma outra coisa, e aos pouquinhos. Mas não vamos fugir de pedir ajuda. E como pode ser uma questão orgânica também, né, Maurício? É importante essa ajuda profissional também, né? Depressão tem um cunho de desequilíbrio bioquímico e é muito sério. Isso aí tem que, às vezes, ser acompanhado de medicação. Então, o psiquiatra, no caso da necessidade de medicação, a psicoterapia, no caso da busca das marcas e da solução delas, e daí para frente é buscar ser feliz. Entender que é possível ser feliz já é uma boa parte. Se me permite trazer um caso de experiência nossa com os alunos, nós tivemos um caso de um jovem que entrou na universidade na época de 2000, no ano 2000. E ele era muito especial, muito trabalhador, inteligentíssimo, conseguiu logo bolsa de iniciação científica. E quando faltavam 2 semestres para se formar, ele fez um quadro de depressão e síndrome de pânico. Nossa. Não queria sair do alojamento, imagina. Tinha vindo do Espírito Santo, tinha ido para a Seropédica, morava num alojamento com outras pessoas e entrou naquela situação de pasmar, né, de ficar paralisado pela doença. E aí os colegas foram falar com a gente foi buscando algum tipo de ação, inclusive levar ao centro espírita para que ele pudesse receber algum tipo de ajuda, de apoio. E o mais bonito dessa história é que assim, a solução para o problema dele estava muito perto. Porque como estava com risco de tendência suicida, a gente tinha que ficar atento até durante os finais de semana. E a nossa casa espírita visitava uma colônia de rancenianos. Olha. Como não dava para deixar o menino sozinho, vamos para a colônia de rancenianos, vai. Não tem jeito. Levamos juntos. E o pessoal ia com violão, com sanfona e tudo mais, visitando os pavilhões. Né? Para quem tem ou não conhece, as colônias de ranceniano hoje não tem aquele estigma de lepra não, viu gente? São pessoas que estão lá em tratamento, a doença não é transmissível e tem muito a nos ensinar. E aí esse rapaz, me permitam só, né, poupar do nome, ele era muito alto, bem mais alto do que eu, quase 2 metros de altura, e estava lá quietinho num cantinho, assim, num dos pavilhões femininos. De repente o outro companheiro, inclusive com o mesmo nome dele, o Xará, chegou com a sanfona e começou a tocar um forró. Que quando ele tinha ido do Espírito Santo para a Seropédica, era a sua mais importante versão. Ele sabia dançar aqueles forró, pé de serra, aquelas coisas todas. E ele estava lá encolhido num canto. De repente, uma paciente baixinha, desse tamanquinho assim, já com as mãos comprometidas pela doença, então os dedos ficam, de certa forma, sem mobilidade, passou a mão na cintura dele e começou a dançar com ele no meio de todo mundo.
E aí todo mundo parou, começou a olhar, ele começou tímido, assim, deixando se levar. De repente ele estava conduzindo. E dali para frente a gente foi notando uma mudança. Olha, uma mudança bacana. no quadro da síndrome de pânico, uma mudança no quadro depressivo. Não é que aquilo foi o remédio. Mas talvez naquele momento, aquela cabecinha de jovem ali com 20 e poucos anos, antes dos 22 anos com certeza, pensou assim, gente, se ela tem motivo para ser feliz, por que eu não tenho? Então a gente às vezes encontra a nossa esperança vendo as pessoas que tinham tudo para ser desesperadas, vivendo com alegria, vivendo com mais ânimo. Às vezes na distribuição do bem a gente encontra o bem para a gente. Às vezes não, sempre. Com certeza. E principalmente quando a gente resolve, né, como você falou, ajudar às vezes pessoas que estão com mais dificuldade que a gente, e não é difícil de encontrar essas pessoas, né? Pessoas com mais dificuldade que a gente, quando a gente estende a mão para alguém, nós às vezes observamos como que são pequenos os nossos problemas, né? Porque tem pessoas sofrendo muito mais, pessoas com dificuldades muito maiores, às vezes sorrindo, felizes, né? Com esperança, com fé, com aquela confiança que vai dar tudo certo, e a gente com um problema pequenininho, não vê o futuro, não vê como que vai resolver, não tem coragem para continuar, né? Se fecha muitas vezes. É a proposta de olhar de longe, né? Quando você vai fazer uma ação dessa, você de alguma maneira você se distancia dos seus problemas. Aí olha para eles ganham a dimensão correta. É verdade. Quando você está muito em cima, fica até vesgo de tanto olhar de perto, e aquilo troço parece gigante. E é exatamente isso que talvez tenha acontecido nesse caso do rapaz lá na colônia de Curupaitim, em Jacarepaguá. As pessoas ali sorriem. Aparentemente, quem vai numa caravana de um centro espírita está achando que vai levar algo para alguém. Ilusão. A gente pode até levar um biscoitinho, pode até levar um sabonete, uma prenda, só para poder ter um atrativo de chegar perto, mas eles têm mais a nos ensinar. Eles têm muito a nos ensinar. Eu privei durante mais de 10 anos com o Amazonas Hércules, um dos líderes do movimento espírita dentro da colônia, fundador do Centro Espírita Filhos de Deus, e era uma pessoa mágica, no sentido do bom humor, no sentido da vontade de viver. E aí você imaginar, na época que não tinha computador, tá, gente? Era máquina de escrever. O Amazonas ele já não tinha as mãos movimentando. Então ele colocava uma borracha num lápis e com um lápis e uma borracha ele escrevia cartas para o país inteiro. As pessoas mandavam cartas para ele pedindo consolo. Olha que coisa, né? Pedindo instruções de como fazer, como lidar com as dores da sua alma. Né? E isso, entre a juventude, às vezes é esquecido por causa das luzes, das baladas, das mídias sociais muito rápidas, muito ágeis. Mas vamos olhar em torno e os nossos jovens vão estar passando por momentos difíceis também. Não vamos negligenciar a nossa juventude achando que eles estão descabeçados, que já estão assim mesmo, porque na verdade muitos desses descaminhos são gritos de pedido de socorro. É importante realmente a gente ter esses olhos de ver, né? Como Cristo nos estimula, porque muitas vezes a pessoa está do nosso lado, é um familiar, um parente, um amigo, um colega de trabalho, e passando por um problema difícil e muitas vezes não se abre, e a gente às vezes tem essa oportunidade de ajudar de alguma forma estes irmãos que estão passando por essas dificuldades e assim nos auxiliar a nós próprios, né? Porque quando a gente ajuda, o primeiro beneficiado somos nós, né? Bom, a gente está falando hoje sobre o conforto nas dores da alma, que é uma obra, né? Um livro do Maurício, e fala muito sobre essa questão das dificuldades, né? Dos enfrentamentos que nós temos na nossa vida, dos problemas que a gente vivencia. E aí eu gostaria de perguntar para você, Maurício, qual que é a proposta espírita para lidarmos com essas dores da alma que são inerentes à vida humana, né? Todos nós necessitamos passar por elas como processo de evolução, mas como que a gente pode, né, lidar da melhor forma possível? Qual que seria a proposta espírita? É interessante esse assunto, porque às vezes as pessoas imaginam que o espiritismo deve substituir outras áreas na terapêutica das dores da alma. E, na verdade, a nossa doutrina reconhece todas as contribuições de todas as áreas como instrumentos, inclusive, de Deus para que as pessoas alcancem bem-estar. Então, de maneira alguma, nós vamos imaginar que nós vamos curar depressão do centro espírita só com passe e água frutificada, ou resolver problemas de desencarnações de entes queridos. Mas a doutrina pode oferecer muitos instrumentos para nós lidarmos com as nossas dores e para nós colaborarmos no socorro às dores alheias.
A gente comentou até o início dessa jornada aí está lá no capítulo 2 mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a doutrina nos propõe essa mudança de ponto de vista. Quer dizer, perceber a vida como muito maior do que esta que nós estamos vivendo, como esse período que nós estamos vivendo, ajuda a diminuir o impacto das dores. O simbolismo de Kardec lá é até interessante. Uma criatura que esteja num vale, ela consegue ver apenas as brumas, ainda mais se esse vale estiver brumoso. Mas se ela se alçar uma montanha, ela tem uma percepção muito mais ampla do horizonte todo. E sabe o que virá, e sabe que não vai ficar naquela situação durante muito tempo. Então, nos percebermos imortais. A gente ainda, mesmo no movimento espírita, nós ainda agimos muito materialistas. Nós ainda esquecemos que nós somos espírito e temos corpo. E aí fica aquela preocupação toda. Não, mas o que amanhã? Como é que vai ser o amanhã? O que será o amanhã? Né? Aquelas músicas populares. E esquecendo, olhando o amanhã só como sendo esta vida, este momento. Não quer dizer que a doutrina espírita nos proponha um relaxamento, uma acomodação, menos ainda ficar fazendo apologia ao sofrimento. Aquela história de que quanto mais sofrido, mais rápido evolui. Isso é coisa de partido político, gente. Quanto pior, melhor. Coisa de partido político não é coisa de espírita. Quanto melhor, melhor. Então nós vamos fazer todo o esforço necessário para chegar lá. No capítulo 5 do Evangelho, que é o maior capítulo daquela obra, Kardec dá para nós mais ferramentas. A primeira questão que ele coloca ali é o seguinte: vamos estudar as causas. Assim como o Isaías Claro faz no seu livro sobre depressão, Kardec faz no Evangelho sobre as aflições no contexto geral. Porque a noção de mortalidade, às vezes, também pode nos anestesiar ou nos levar a fugas psicológicas. Eu estou passando por isso agora porque foi na outra encarnação que eu fiz aquilo. Aí Kardec estuda lá, causas anteriores das aflições. É um trocinho pequenininho. Porque nós só vamos explicar como causas anteriores a essa existência das nossas aflições aquilo que a gente já nasceu vivendo, já experimenta desde o nascimento. O resto, na maioria das vezes, é consequência do nosso agora. Depois Kardec vai para as causas atuais das aflições, que é um texto bem mais volumoso, que chama a nossa atenção, inclusive, sobre o nosso comportamento agora. Fugir psicologicamente, usando o jargão espírita, é retardar o processo de tratamento. Porque se eu fico imaginando assim, é porque no passado eu fiz isso, agora eu não consigo aquilo. Só mais uma história de trabalho espírita. No atendimento fraterno da nossa casa, certa vez compareceu um senhor, mais ou menos ali uns 60, quase 70 anos. Já cabelo grisalho, os olhos meio tomados por uma catarata que avançava, as pernas enfaixadas. Devia ter alguns ferimentos que não cicatrizavam. E a sua grande queixa durante um longo período no atendimento fraterno é de que ele tinha um diabetes muito alto. De que ele tinha um diabetes alto demais, que não conseguia curar, que nada, a dieta não resolvia, que o medicamento não estava ajudando, já estava virando insulino dependente. E aí, tudo bem, a gente vai ouvindo. O atendimento fraterno é para que você deixe o outro falar do seu problema, para que ele mesmo se escute. Chegou uma hora que disse, mas eu sei por quê. Aí, gente, nessa hora dá arrepio no perispírito, não dá? Porque você está lá no atendimento fraterno, para ouvir o outro e depois dar uma palavra de consolação. Ele sabe o que é, sabe qual é a causa, daqui a pouco ele dá o remédio também. Aí eu só fiz assim, e já comecei a fazer prece para Joana de Andes, para Emanuel, que eu sabia que vinha bomba. Sabe o que é? Aí eu fiz outro, é que numa outra encarnação, lá no século XVIII, eu fui senhor de engenho ali na região de Campos, na época do ciclo da cana. É um senhor de engenho muito malvado. Quando os meus escravos fugiam e eu conseguia recapturar, eu mandava moer a mão dos escravos na moenda. Nossa. Aí aquele monte de sangue misturado com açúcar, agora o açúcar está todo no meu sangue. E eu pensei, nem hospício vai dar jeito. Porque as pessoas querem jogar a culpa no passado. Elas querem transferir para outra encarnação. Quer dizer, ele era diabético, não era porque ele comia doce demais agora. É porque ele foi barão. Continua sendo o mesmo indivíduo, apesar de ser outra personalidade. Então, a melhor maneira de nós lidarmos com as dores é enfrentá-las, é reconhecer a causa delas. Em vez de a gente ficar se queixando, quanta gente procura centro espírita reclamando da vida, querendo que seja um obsessor. O obsessor virou desculpa para tudo que é dor da alma. Coitados dos obsessores, né? Coitados dos obsessores. A informação que a gente teve recente, que não teve reforma da Previdência no umbral, eles aposentam com 5 anos. Então, mais de 10 anos de obsessão já é o próprio indivíduo se obsidiando. É auto-obsessão. Vamos sair dessa, vamos começar a agir. As ferramentas estão ali.
De vez em quando os pessimistas querem, e de novo é uma frase que Santana gosta de usar muito, texto fora do contexto é pretexto, né? No capítulo 5, Kardec coloca assim, a felicidade não é deste mundo, é um texto do Evangelho. Sim. Primeiro que não foi Kardec que disse isso, então espírita não pode assumir para si que tem que ser infeliz na Terra. A proposta do Espiritismo é nós construirmos a nossa felicidade. Uhum. Quem disse isso foi Jesus. Aí a gente começa a fazer a análise do caso. Qual é a categoria espiritual de Jesus? Espírito puro. Se ele olhar para o seu povo lá, naquela época, mais de 2000 anos, que o indivíduo ficava feliz quando a cabra paria, quando vinha uma chuva na horta, a felicidade que Jesus experimenta realmente não é desse mundo. Mesmo hoje, a gente fica doido para ter um smartphone novo, fica alegre quando compra um carro zero, né? 60 prestações, o carro velho, fica velho, a prestação não acaba. Isso tudo é transitório. Alguém ia imaginar Jesus feliz porque ganhou um smart novo? Não. A felicidade que os espíritos puros vivenciam é diferente da que a gente ainda hoje imagina ser felicidade. E aí vem a outra proposta da doutrina. Vamos mudar o nosso referencial de felicidade. Se não dá para ter felicidade no ter, porque o ter é transitório, vamos pensar em ser feliz a partir do ser. Uhum. Aquilo que é permanente merece o nosso investimento de energia, merece a aplicação das nossas forças para alcançar a felicidade. E aí, enquanto movimento espírita, já pegando o próximo tópico, como é que nós vamos ajudar os outros? Como é que nós vamos mitigar o sofrimento da dor alheia com esses instrumentos? A casa espírita tem muito a oferecer, sim. Inclusive, nós, dirigentes, participantes do atendimento fraterno, ter o cuidado de perceber numa pessoa a enfermidade, seja ela orgânica ou psicológica, sugerir sutilmente que procure a ajuda de um profissional. Nós, da doutrina espírita, não temos a pretensão de curar todo mundo, nem a de curar corpos, principalmente. A nossa proposta é ajudar a curar almas. Aí nós podemos atuar bastante na identificação das causas das dores da alma, mas também em ajudar aquelas pessoas a perceberem que nelas está o potencial de solução dos seus problemas. Que nós estamos ali para ajudar, que nós estamos ali para dar apoio, que nós vamos lembrar, olha, hoje é dia da reunião, vamos lá com a gente, ou hoje é dia da visita no asilo, vamos lá conosco. Mas cada um de nós vai ter que ser autor da própria felicidade. Quanto a isso, não existe receita diferente, é a única. E o único caminho que vem para nós lidarmos com as nossas próprias dores é vivenciar um amor mais equilibrado, um amor mais próximo daquilo que Jesus veio demonstrar, veio exemplificar tantas vezes. Do contrário, a gente vai estar sempre tendo que recorrer a alguém ou a algo para mitigar as nossas dores, para anestesiar nossas consciências. Isso não vai fazer bem para ninguém. E muitas vezes a gente confunde nessa ânsia, né, pela felicidade, pela alegria. Na verdade, nós confundimos a felicidade com o prazer muitas vezes, né, Maurício? Às vezes as pessoas buscam felicidade no excesso da comida, buscam a felicidade no excesso do sexo ou do sexo desregrado, buscam a felicidade no uso de drogas muitas vezes, né, ou seja, se entorpecendo. E vai buscando, mas assim, quando a gente vê, são prazeres ali só imediatos, né? Então, quando você come muito, você pode ter aquele prazer imediato, mas depois vem a diabetes, vem o colesterol alto, vem não sei o quê, vem o problema cardíaco e outros problemas. As drogas, então, nem se fala, né? As consequências são funestas. E às vezes o que a gente observa é que muitas vezes nós buscamos a felicidade em coisas materiais que só trazem prazeres momentâneos, fugazes, que acabam que depois a gente continua frustrado buscando outras coisas, tentando se entorpecer dessas coisas da matéria, e aí vamos caindo no quadro de depressão, né? Com certeza. E ainda tem uma questão, procurar a felicidade onde ela não está, nunca vai achar. Exatamente. É uma busca de sofrimento, na verdade. Aumenta, né? agrava ainda mais as dores da alma. Então, aquela situação, a sociedade nossa tem uma cobrança muito grande por aquilo que a gente apresenta. Então, até comentamos ontem, as pessoas são vistas assim, se elas não têm um parceiro ou uma parceira, elas são fracassadas emocionais. Se elas não têm o carro, né, que impressione, elas são umas fracassadas profissionais. Sim. E nós podemos ser felizes com tão pouco, com tão menos do que isso. Né? Meus filhos agora estão grandes, mas durante muito tempo um dos meus prazeres era acordar de madrugada e tirar foto deles dormindo. Porque é um momento de entrega, é um momento de aconchego tão grande que isso vale a pena, vale uma vida de pai. Vamos colocar assim.
Coisas pequenas, quando não ao aluno top de linha que chega e faz uma carreira brilhante, mas aquele aluno que veio rastejando no curso e de repente você chama para uma conversa e a partir dali ele chega ao ponto que podia, chega ao máximo. Isso são motivos de alegria. Quer dizer, e não são contabilizáveis, não são palpáveis, não dá para mexer, não dá para botar numa gaveta. São coisas que se você não usa rápido, não conquista rápido, não guarda rápido em si, passou a oportunidade. E da mesma forma que nós falamos no primeiro bloco, Maurício, que quando a gente olha as dores do outro, as nossas tomam a devida proporção, reduzem aí o grau de importância. Quando a gente conforta o outro, quando a gente conforta as dores do outro, quando a gente auxilia o outro, nós também recebemos esse auxílio, Nós estamos trabalhando também para nos confortar, nos auxiliar. É mais do que nós imaginamos. Tem um livro do Alírio de Cerqueira Filho que eu acho que todo trabalhador do movimento espírita devia estudar, que é o Fora da Caridade na Salvação. Que é exatamente como nós lidamos com o fazer o bem. Muitos de nós ainda temos aquela visão salvacionista. Eu vou fazer o bem porque para me salvar. Está lá o lema da doutrina espírita, capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, e as pessoas ficam imaginando que salvação é fugir do umbral. Então vou lá da cesta básica, juntar 300 mil cestas básicas ao longo de uma encarnação, vale um duplex com piscina em nosso lar. Puxa vida, gente. Não vai ser por aí que a coisa vai funcionar. Então o Alírio chama a nossa atenção o seguinte: fazer o bem pelo bem que o bem nos faz. Ele nos chama a ser semeadores. Ele usa inclusive a parábola do semeador para direcionar a nossa tarefa do conforto nas dores das almas alheias e da nossa. A tarefa do semeador é colocar a semente no solo. A tarefa do solo é fazer a semente produzir. Se nós quisermos ser ao mesmo tempo semeadores e colhedores, nós vamos nos frustrar. Agora, sempre é possível colher dentro de nós o benefício daquilo que nós fizemos. A alegria de você ter alguém que referencia, olha, puxa vida, agora mesmo eu estava comentando com um companheiro do movimento, eu recebi um retorno muito interessante de um dos livros, porque eu nunca estive em Araraquara, São Paulo, e de repente alguém de lá me mandou uma mensagem: usei o seu livro no nosso CAPS, numa oficina de contos para poder tratar dependentes químicos. Eu falei, puxa vida, olha a recompensa aí. Que legal. Isso é conforto. Mesmo que a gente estivesse passando um momento muito difícil quando os livros foram escritos, aquele momento foi para nos treinar até de como ajudar os outros, de como entender, criar empatia, porque às vezes nós queremos ser caridosos sem ser empáticos. Eu vou lá dar cesta básica para o pobre, eu vou lá dar passe no assistido da casa espírita, vou participar da reunião mediúnica, receber espírito sofredor para ser bonzinho, para fazer a caridade. Mas o espírito sofredor que vem se comunicar na reunião mediúnica nos ensina muito. Nem que seja o que não fazer. Porque se eu fizer o que ele fez, eu vou passar pelo que ele está passando. Aprendi. Frequentemente, quando você vai, durante um tempo eu ia a Leopoldina, fazia campanha do Quilo junto com o pessoal. Um dos aprendizados mais bacanas é você ver isso. Às vezes você vai nos bairros mais simples, as pessoas não têm para elas, mas elas fazem questão de dividir. E aí, mas nós não arrecadamos o bastante para manter o trabalho. Mas nós saímos tão recompensados. Com certeza. Porque a gente percebe solidariedade. O nosso povo, apesar de todos os tumultos, a gente tem momentos de solidariedade que, se eles forem multiplicados, teremos menos dores para as nossas almas e para os outros. E no confortar os outros, nós nos confortamos. Maurício, chegando ao final do nosso programa, daria para a gente ficar até meio-dia pelo menos conversando, mas vamos ter que encerrar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes a respeito da temática. Eu acho que, na verdade eu não acho. Eu desenvolvi ao longo do tempo, estudando a doutrina, trabalhando nela, a certeza, a convicção plena de que a maneira única possível de nós superarmos as dores das nossas existências é realizar o aprendizado que essas dores vieram trazer. Elas são consequência. Elas não são castigo de Deus. Todas as vezes que uma dor muito grande vem, nos perguntemos: o que ela quer que eu melhore? O que essa dor quer que eu mude? A gente não faz isso com as doenças orgânicas? Quantas pessoas esperam a gastrite ser grave para mudar o comportamento alimentar? Quantas pessoas esperam a diabetes ficar alto para consumir menos açúcar industrializado? Então, se nós podemos fazer isso com o nosso corpo, apesar da dor, por que não fazer isso com a alma? Uma dor moral muito aguda, ela pode ser ao mesmo tempo o resgate dos nossos equívocos de ontem, mas um convite para mudança de comportamento hoje.
um convite para mudança de postura, né? E vale olhar em volta, vale olhar a família, aqueles de nós que temos a felicidade de já ter filhos, de ter netos, né? São as nossas fontes mais interessantes de felicidade, porque eles não precisam de muito, né? Um colo para assistir um filme, um desenho animado. Pai de filho pequeno pode assistir desenho animado sem culpa nenhuma, é tão bom. E aquilo para eles é o máximo, tá do lado ali comendo pipoca. Então, vamos buscar confortar as nossas dores nas pequenas alegrias. Porque se a gente ficar imaginando que só vai ser feliz quando tiver uma grande alegria, já era. A frustração passou, o tempo, né, escoou e nós não aproveitamos a existência. Desejo a todos um carinhoso dia, muita paz. Aqueles que estiverem conosco à tarde, à noite, teremos a oportunidade do abraço ao vivo. Maurício, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, trazendo essa temática tão importante no momento que vivemos. Aliás, eu acho que vai ser uma temática sempre importante, né, nesse nosso processo evolutivo. Que Jesus te abençoe na sua caminhada aí de divulgação do Evangelho, de divulgação da doutrina, e que sejam muito bons os estudos, né, que você receba toda a intuição e o auxílio necessário para ser um bom instrumento do Pai nos estudos aí que você vai fazer ao longo de hoje e amanhã. Muito obrigada. A gratidão é minha e principalmente ao Cid, né, que garantiu que isso acontecesse. O nosso médium de transporte. É verdade. Um abraço a você, né, que você continue aí nessa divulgação maravilhosa da doutrina. Agradecemos a presença do Sidney, que está aqui com a gente nos estúdios também, do Paulo Bianchetti, do Fred, que está aqui na parte técnica. E principalmente agradecemos a participação, a audiência de vocês, nossos ouvintes, os internautas também, a turma toda que está no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena, que acompanha o Seara Espírita também pelos nossos vídeos que a gente posta, né? E todos vocês, o nosso abraço carinhoso, desejando um excelente final de semana, de muita paz, de muita luz, muito amor, que Jesus nos abençoe, nos auxilie sempre, que nós possamos também estender nossas mãos, auxiliar nosso semelhante, amarmos, né? Amar pela glória de amar como Emmanuel nos diz, e assim nós construirmos o reino de Deus dentro de nós, construirmos a felicidade que almejamos através da felicidade dos nossos irmãos. Seja conosco, Senhor Jesus, abençoe a nossa jornada, abençoe todos os nossos ouvintes, companheiros que nos acompanham, e que assim a gente se despede até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.